Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre JavaScript Statements. A gente vai falar várias palavras em inglês, você vai entender muitos conceitos do JavaScript aqui, porque são como que a gente vai entender declarações, statement significa declarações, e a gente vai ensinar os iniciantes algumas peças-chave da linguagem JavaScript, que vai fazer você dar um nível, um salto no seu JavaScript. Então se liga no conteúdo do vídeo, você vai gostar muito, acredito eu, tá bem? Então, statements significa declarações, são instruções para ação. Lembra, numa linguagem de programação, nós estamos usando a linguagem de programação para dar ordens ao computador. Então cada linha que você escreve, ou blocos de linhas que você escreve, elas vão ter um significado, são instruções que eu estou dando para o computador tomar uma ação, tudo bem? Então statements, que significa declarações, vai definir o comportamento da minha aplicação, vai definir o que a minha aplicação deve ou não fazer, vai definir o controle de fluxo da minha aplicação, ou seja, se eu tiver esse resultado, para onde que eu vou. Então você que já tem um pouquinho de conhecimento de programação, você já vai meio que construindo na sua cabeça, que vai envolver ali coisas de, sei lá, variáveis, if else, etc. E é exatamente isso que os statements vão fazer. Vamos a algumas peças-chave, eu sempre gosto de falar assim, é como se você tivesse que montar um Lego, você vai ter várias pecinhas para montar o que você quiser. Quer montar um caminhãozinho, quer montar uma casinha, beleza. Você só precisa entender quais peças você pode usar para cada coisa que você vai fazer. Então vamos dar uma olhada. As peças-chave que a gente vai olhar aqui, e eu deixei os nomes em inglês para que a gente possa ter clareza no final do dia, gente. Essas palavras elas vão aparecer em inglês para você, então eu vou falar em inglês e vou traduzir o que significa. Comments significa comentários, significa que são linhas na sua escrita de código que elas são ignoradas na execução. Eu vou abrir aqui um editor de código, que eu vou ter que fazer no editor mesmo para que você tenha a clareza do que eu estou dizendo e vai ser muito bom para a clareza, tá bem? Então vamos lá. Bom, quando a gente está dizendo, como a gente está falando de comentários em JavaScript, nada mais do que eu colocar linhas que não influenciam na execução, tá? Execução da minha aplicação. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo. Então isso são comentários, fazem partes, são peças-chave das declarações. Então quando eu for fazer uma declaração, uma instrução para uma ação, eu posso usar um comentário para explicar alguma coisa ali que não vai ter impacto nenhum na minha aplicação depois. Keywords são palavras-chave, são palavras reservadas, tá? Então keywords são palavras reservadas da linguagem. Qualquer linguagem que você for estudar daqui para frente, comece entendendo quais são as palavras reservadas da linguagem, porque só através das palavras reservadas você já vai ter uma clareza gigantesca da sua linguagem nova. Por exemplo, no JavaScript a gente tem o if, o else. O que significa isso para quem já programa é muito claro. São caminhos da aplicação, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você em código. Functions, que é a criação de função, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha. Return, que é para tirar conteúdo de uma função. Então toda linguagem vai ter palavras-chave reservadas e o nome disso são keywords, do inglês keyword. Values são valores, são os dados para ser trabalhados. Podem ser strings, numbers, objetos, tudo bem? Então sempre que a gente for... Vamos lá, strings. Sempre que a gente for ter que escrever um texto, a gente vai usar uma string. Sempre que a gente tiver que ter números, a gente vai usar o número, objetos e etc. E a gente vai dando uma olhadinha nisso daqui. Tudo bem? Então, values, eles estão sempre presentes nas nossas declarações. Bom, não é sempre, né? Mas eu sempre preciso de valores, valores colocados na minha aplicação, ou pelo usuário, ou por mim mesmo. E valores de saída, que vai ser apresentado para o usuário, que a minha aplicação vai apresentar. Valores que eu vou poder trabalhar com eles. São cálculos que eu tenho que fazer, talvez. São junções de palavras, organização dos meus dados, tudo bem? Tudo isso são os valores. Operadores sempre também fazem parte de toda a linguagem. Eu preciso de operadores. Operadores que talvez vão igualar as coisas, vão adicionar numa variável, vão comparar as coisas, vão verificar se uma coisa é verdadeira, se é falsa, etc. Então são operadores, a gente já vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais, tá? E expressões, no final das contas, as expressões vão combinar os valores, vão combinar variáveis, vão combinar os operadores, vão combinar tudo isso para produzir um resultado, tá? E a expressão ela já está mais perto de um statement completo, de uma declaração completa, tudo bem? Mas vamos lá, vamos a mais coisas da declaração, a gente vai falar sobre tipos de statements, tipos de declaração. Então a gente vai ter a tipo de declaração mesmo, declaration statement. Eu sempre gosto de usar o nome statement como declaração, porque no final das contas é sempre um bloco de código, uma ou mais linhas, que vão resultar em alguma coisa, tudo bem? Então vamos lá, declaração de variáveis, bem tranquilo, a gente sempre vai ter uma palavra reservada, pode ser let, pode ser const, pode ser var, beleza?
Geralmente let para quando a gente vai mudar a variável e const para quando a gente vai manter o valor da variável. Então, uma declaração de uma variável é simplesmente isso aqui, ó. Eu declarei a variável. Declarei sem atribuir valor. Eu só declarei. Tudo bem? Isso é uma declaração de variável. Uma declaração de função. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Variable. Eu vou deixar em português agora, né? Declaração de variável. Agora, uma declaração de função. Então, significa que eu vou dar nome a uma função. Eu começo uma function e dou um nome para ela. Por exemplo, soma. Isso aqui é uma declaração de uma função. Uma função vazia, uma função que não tem nada dentro dela, é uma função que não serve nesse momento para absolutamente nada, senão só ter um nome ali. Tudo bem? E uma declaração de classe. Declaração de classe. Então, uma declaração de classe, eu dou um nome para uma classe. Isso daqui é uma declaração de classe, que também nesse momento não serve para porcaria nenhuma, porque não tem nada dentro dela. Não, a gente não tá fazendo nada. Então, essa variável não vai servir para nada, essa função não vai servir para nada, essa classe não vai servir para nada, nesse momento. Isso daqui é entendido como declaration statement na linguagem. Sempre que você for estudar os conteúdos de JavaScript e você vê essa palavrinha declaration statement, você vai saber que está se referindo a algumas dessas coisas aqui e a gente vai continuar estudando outras. Agora a gente tem as expressões. Por exemplo, a expressão de assignment. Agora sim, de fato, eu pego uma variável, pode ser essa daqui, tá bem? E eu vou fazer um assignment dela. Assignment. Meu Deus, o nome é complicado. Significa que eu vou pegar uma variável, pode ser AB, e aí, ó, o sinalzinho, porque quando a gente começa a trabalhar com sinais, a gente já tá fazendo expressões, a gente tá fazendo coisas maiores já, tá bem? Então, um sinalzinho de igual, eu estou atribuindo um valor e pode ser um valor de uma string, sei lá, um texto, tá? Pode ser um valor de um número, pode ser um valor, aí eu vou usar const só para você ver a diferença, pode ser um valor de um booleano. Tranquilo? Tranquilo? Então, isso daqui é um booleano que não vai mudar, é um booleano. Esse daqui é um número que pode mudar. Esse daqui é um texto que pode mudar. O que vai definir que pode ou não mudar? Ó, as nossas declarações. Tá bem? Tranquilo? Então, esse daqui seria o momento que eu estou fazendo a atribuição de valor. Assignment seria... isso aqui é em português, né? Atribuição de valor. Beleza? Agora, quando eu tenho uma função que ela já está trabalhadinha, formadinha, eu posso chamar a função, chamada de função. Que aqui a gente colocou o nome como function call expression. Nada mais é do que você colocar o nome da sua função com os sinaizinhos de parênteses. Quando você faz isso, você executa a sua função, você faz a chamada da sua função. Pum, executei ela, tá bom? Chamei, executei, chamei, executei, chamei, executei. Tranquilo? Bom, vamos falar do code blocks. Nada mais é do que um sinalzinho desse. Olha, você tá vendo esse sinalzinho aqui na classe? Tá vendo esse sinalzinho aqui na função? Esse sinalzinho aqui significa que é um bloco de código. No JavaScript, eu posso literalmente fazer isso daqui, ó. Vou até tirar aqui. Eu posso fazer isso daqui e colocar um código qualquer aqui. Vou colocar um alôzinho aqui para ele disparar para mim um alô. Quando eu coloco essas chavinhas significa que eu estou criando aqui um escopo. Eu estou criando aqui um local para trabalhar com o meu código. É um bloco de código. E geralmente você vai vê-los nas criações de classe, de função, nos nossos fluxos, controle de fluxo que a gente vai fazer daqui a pouco. Você poderá ver ele no objeto. Só que no objeto, aí ele vai trabalhar de uma outra maneira, tudo bem? Ele vai entender, interpretar não como um bloco de código, mas vai interpretar como um objeto que tem a propriedade de valor. Isso aqui a gente pode falar em outro momento, tá bem? Mas só para você entender que no JavaScript eu posso colocar isso aqui direto aqui eu estou criando um escopo e é um local onde eu posso trabalhar com meus dados. O que seria esse escopo, Mike? Só para eu poder entender um pouquinho melhor. Ora, se eu coloco aqui um alert B, ele vai colocar ali para mim texto, tá bem? Se eu crio um escopo e eu vou fazer um let B aqui, outro texto, e eu vou até mostrar para você uma coisa importante. Quando eu crio uma const, eu não posso alterar ela em nenhum momento do meu código depois. Mas pode ver que aqui, nesse escopo, eu estou criando, o nome é o mesmo, tá? Mas não é mais a mesma coisa. Aqui nesse escopo aqui, o Bzinho que eu acabei de criar, ele só funciona aqui. Se eu tirar esse alert aqui para baixo, ele pegou 2, que é desse cara aqui, porque esse alert aqui está em outro escopo. Está no escopo global da minha aplicação. Se eu coloco esse alert aqui dentro das chaves, ele está no escopo local e nesse escopo aqui criado. Tudo bem? Isso aqui é um assunto que a gente precisa entender super bem. O escopo ele tem a ver com as minhas variáveis e as minhas funções, aonde é que eu estou criando e executando elas. Significa que se eu criar uma coisa dentro de um escopo local e tentar usar num escopo fora ou num outro escopo, eu não consigo. Eu preciso ter estratégias daquela variável ou daquela função ser
compartilhada com outros escopos. Isso daqui é um assunto para outro momento, mas só para você entender, é importantíssimo você entender aonde você está criando suas variáveis e suas funções e como você vai pegá-las para usar em outros lugares. Tudo bem? Se vocês criam no escopo global da aplicação, ou seja, sem você colocar essas chavinhas aqui, que é o escopo global, você geralmente consegue pegar do escopo de fora para dentro, mas você não consegue pegar de dentro para fora. Ou seja, se eu não crio o B aqui, o B vai ser interpretado como o carinha que estava lá fora, tranquilamente, dentro do escopo. Porém, eu não consigo fazer o inverso. Se eu crio aqui uma Z e eu vou querer usar o Z aqui fora, vamos lá, travou? Aqui já travou. Aqui já travou. Ele já travou. Nem executou o alert. Ele já travou. Não existe Z aqui fora. Tudo bem? O Z existe aqui dentro, nesse escopo aqui. Importantíssimo a gente entender isso, tá? Então, os códigos, os blocos de códigos, eles vão ajudar a gente. E eles vão participar de uma função, de uma classe, e vão participar também do controle de fluxo, que seria o Control Flow Statement. E a gente vai ter condicionais. Vamos fazer aqui, ó. As condicionais nada mais são do que um if, que pode ter ou não else. Geralmente no if, a gente vai colocar if, vamos colocar esses parênteses, e aqui a gente vai colocar uma expressão que precisa ser verdadeira. Quando essa expressão for verdadeira, ele consegue entrar aqui, botar o alôzinho, beleza? Se a expressão aqui resultar em falso, ele não entra ali. Então pode ver que o alô não resultou. Claro, falso. O que eu geralmente coloco aqui? Aqui ele precisa ser inteligente. O if eu não coloco true ou false. Eu coloco coisas que vão fazer sentido. Por exemplo, se aqui eu coloquei variável b, tá? 2, eu posso fazer o quê? Se o b for igual a 2, apresento o alô. Se o b for menor que 2, apresento o alô. O b é menor que 2? Não, o b é igual a 2. Não vai apresentar. Se o b for menor que 20, apresenta o alô. Então aqui são expressões lógicas que a gente coloca aqui. Lógicas. Bom, 2 é menor que 20, então apresenta a coisa. Então em algum momento da minha aplicação, eu poderia definir que o B, ele é 200. 200 não é menor que 20. Logo, ele não vai apresentar o meu alerta. Tudo bem? Então eu preciso, dependendo, veja que é o controle de fluxo. O fluxo significa que, para onde a minha aplicação está indo? Vamos escrever aqui, controle de fluxo. Para onde a minha aplicação está indo? Ela vai entrar aqui, ela não vai entrar aqui? E se não entrar aqui, ó, o else, ó. E se não entrar aí, o que pode aparecer? Ah, então aparece aqui qualquer coisa, tá? Qualquer oicisa. Oicisa. Por quê? Se não entrou aqui, se não entrou aqui, então entra aqui. If, else. Se e então. Eu vou deixar comentado só para não ficar entrando aqui, tá? Toda hora apresentando um alert. Você tem também a ideia do switch. O switch, ele também é um controle da sua aplicação, do fluxo da sua aplicação. Você passa aqui no switch, olha que legal. A maneira de se construir, né? Lembra dos conjuntinhos de chaves, do bloco de código? Significa, Mike, então, que isso aqui é um escopo e isso daqui é outro escopo? Exatamente. Significa que isso aqui é um escopo? Exatamente. E aqui, o que eu vou passar aqui? Aqui eu posso passar uma variável. Então, vamos passar uma variável, pode ser aquela const lá, B. Tudo bem? Vamos passar o B aqui. A gente quer ver se o B, ele é 200, tá? Então, case, 200. Aqui eu posso colocar o que ele vai fazer. Vou colocar um alert alô também. Pronto, já entrou aqui porque o case é 200. E aí eu quero quebrar o case. Pera aí, tira aqui, ó, break. Eu quero acabar o caso. Então ele vai colocar e vai acabar. Por que eu quero acabar? Vamos lá. Vamos colocar que aqui seja 20, tá bem? E eu vou ter um caso de 100, vamos colocar aqui. Aí eu só vou escrever assim, ó, 100, pra ficar mais claro, tá? Aqui eu vou escrever 20. Vou até escrever assim, ó, 20, palavra. 100 palavra, 100. E aqui eu não vou colocar o break pra você ver o que vai acontecer. E aqui eu vou colocar 300, tá bem? Alert 300. 300. Bom, então eu não coloquei um break ali e vou deixar um default. Nesse último eu vou colocar um break, só para você ver bem o caminho da sua aplicação. Isso aqui é tudo fluxo da aplicação. E nós vamos deixar no default, que seria o padrão. Então vamos lá. O que ele vai fazer agora, pessoal? Vamos lá. Ele entrou no padrão. Por que ele entrou no padrão? Vamos lá. Lembra que a gente está trabalhando toda a construção da aplicação. Então ele está vindo passo a passo, cada uma dessas expressões, dessas declarações, ele está vindo aqui e colocando tudo no JavaScript, tá tudo guardadinho para mim, são as pecinhas que eu estou usando. Nesse controle de fluxo aqui, ele vai entrar nessa parte aqui do qualquer coisa, eu só comentei. Aí ele chegou no switch, ele pegou o B. Aí ele falou assim, peraí, o B, ele tem o caso de ser 20? Não, tá? Break. Tem o caso de ser 100? Não. Tem o caso de ser 300? Não. Então qual que é o caso dele? É o caso padrão. Default significa padrão. Então entra no caso padrão, porque eu já deixei aqui um padrão para ele. Beleza. Vamos transformar ele em 20 agora? Pega o B aqui e transforma ele em 20. 20. Legal. Agora, veja que tem um break aqui. Ele executou esse caso e break. Break significa quebra. Para aqui. Esse caso do 100 não tem uma quebra. O que vai acontecer agora no caso do 100? Então vamos transformar ele em 100? 100. O que aconteceu? 100. Vou dar um OK. 300. OK. O que ele fez, pessoal? Presta atenção. Eu não coloquei um break. Se eu não coloquei o break, ele vai vir no caso do 100, vai continuar no caso do 300
300. Aí ele faz o break. O que aconteceria se eu não tivesse um break aqui também? Horas, ele ia aparecer para mim o 100, ele ia aparecer o 300 e ele ia aparecer o padrão. Por isso que sempre que eu quiser que ele entre num dos... que ele faça o switch, né? Switch é a troca. Sempre que ele faça a troca, ele entre em algum desses casos aqui, eu preciso adicionar os meus breaks aqui. Tudo bem? Vou deixar um 10 aqui. Vai aparecer um alôzinho, um padrão. Então, eu vou colocar aqui um break. Vou colocar aqui também comentar as coisas, né, pessoal? Porque senão vai ser complicado. Vou colocar aqui um break também e não tem problema. Pronto. Se eu fiz um switch completinho assim, tá? Um switch completinho, com meus breaks e tudo mais, significa que eu tenho casos para onde eu quero levar ele. Que momento que eu uso o switch, que momento eu uso o if else. Eu poderia estar usando tudo com if else. Tudo. Essa mesma escrita aqui eu poderia estar fazendo com if else. Usando como? Usando o else if. E aí eu vou comentar isso aqui vou colocar isso aqui para 99, que daí ele não vai ter nenhum, senão um padrão, né? E aí o padrão eu vou deixar comentadinho para ele não ficar entrando, tá? Como que faríamos com if else? Bom, a gente tem o else, seria o padrão, e aí a gente teria, além do else, a gente teria o else, if, e aqui a gente faria todas as coisas que a gente quer. Então a gente tem o caso lá do B ser igual a 100, não temos esse caso? Então é o alert 100. Tudo bem? Eu vou fazer só para esse e vou fazer pro 20B igual a 20, tá? Fazer esses dois aqui, 20. Pronto, é só para você poder enxergar. Então, nós teríamos esses casos sendo escritos desta forma, tudo bem? A diferença que eu posso imaginar aqui é a seguinte. Com o if e else if, na cadeia, ele vai sempre vir fazendo a checagem do primeiro, depois do segundo, depois do terceiro, enquanto aqui no switch, ele vai direto no caso, né? Ele vai pegar o caso e vai executar o caso que ele tá precisando. Claro que se eu não tiver o break, ele vai continuar e isso pode ser uma vantagem, dependendo da minha lógica. Aí o else if não caberia legal, porque eu gostaria que ele continuasse a partir do caso 100, rodando tudo que tiver ali para frente. Então o switch faz mais sentido ali. Então eu preciso ir observando. E tem uma estratégia muito legal que eu quero deixar para vocês guardarem na mente de vocês, que é chamado de early return. Isso aqui tem mais a ver com função, tá? Quando eu jogar um if else dentro de uma função, é bom que eu não precise o tempo inteiro usar if e else, tá? Eu não usar o tempo inteiro if else. É sempre eu fazer uma checagem que tem aqui, que isso aqui seja verdadeiro ou não, e eu colocar um return, ou seja, cheque isso daqui para mim. Vamos pensar, vou criar um cenário na sua cabeça, tá? Eu vou fazer uma função chamada cadastra usuário, tá bem? Cadastra usuário que é o user, tá? Vamos supor que user name, ele seja igual a Mike. Vamos supor isso aqui, tudo bem? Se o username é igual a Mike, eu não quero continuar a minha aplicação. Como que seria o pensamento do iniciante, né? Da pessoa que não sabe dessa estratégia? Ela vai falar assim, ó, se o user for diferente de Mike, eu quero fazer todo o meu código aqui, tá? Todo o meu código aqui eu vou ficar fazendo. Se não, retorna. Mas espera aí, não faz mais sentido eu falar assim, olha, se o user, ele é o Mike, já acaba a aplicação aqui, tá? Já retorna. Se não, olha só o que vai acontecer. Se não, ele não vai entrar aqui. Aí eu continuo toda a minha aplicação aqui, tudo bem? Isso seria o early return. Então eu estou jogando o return ele sempre vai parar a minha função. Eu vou fazer uma identificação. Se eu quiser que a função pare agora, ela pare agora, eu não preciso rodar mais nada no meu código. Já para agora. E aqui, geralmente, pessoal, você vai ver muitas verificações, pode ser, né? Dependendo do processo que você está fazendo na sua aplicação, você vai fazendo muitas verificações de ifs assim e jogando esses early returns. Só que você também poderá ver códigos onde está cheio de if, else, né? Então vai ter mais, né? Vamos colocar aqui, name vai ser, sei lá, igual a, vou colocar dinamismo, que eu lembrei aqui agora. Vamos colocar o return. Nossa, aqui tá uma bagunça aqui, ó. Às vezes você vai ver umas bagunças dessa. Quer dizer, muito if, muito else, que podem ser reduzidos a simplesmente ter uma cadeia mais clara de if com esse early return. Tudo bem? Só uma diquinha aqui. Isso aqui a gente pode falar muito mais em outro momento, mas só para você entender um pouquinho, tá bem? Quando a gente tá falando do controle de fluxo da aplicação, a gente também tem a questão dos loops. Nos loops, pessoal, aqui eu não escrevi nenhum loop, mas legal. Ah, não, escrevi sim, tá ali, ó. Nos loops a gente vai ter o for tradicional. O for tradicional, ele sempre... Aqui eu tenho que escrever com muito cuidado, que inclusive eu vou escrever ele em comentário primeiro, porque geralmente nessa aplicação, é só eu tirar isso aqui, ó, que geralmente nessa aplicação ela já sai rodando as coisas, então no meio do meu loop ele pode travar toda a minha aplicação porque eu ainda não terminei o loop, né? Então geralmente o for tradicional, eu inicio uma variável, tá bem? Essa variável, geralmente eu coloco um valor para ela, eu falo se o valor dela, sei lá, tá menor que 10, eu vou querer que você fique executando esse código, incrementando esse i aí, tá? Poxa, daqui vai ser difícil eu botar 10 vezes, mas vamos colocar no console log, vamos colocar o valor de i, porque daí eu abro o log aqui, o console pra gente aqui, e a gente começa a ver ele aqui, tá bem? Então olha só, aqui então, se eu for rodar esse código agora, tá ali ó, ele executou aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, então quando a gente fala de loop, a gente fala de algo que vai ser executado várias vezes, tá? Como que eu seria isso em português? Eu só penso loop, enfim, um código que vai ser executado diversas
vezes. Ou seja, eu estou fazendo uma estrutura que é chamado de control flow, fluxo de controle, de statement control flow, tá? Umas declarações de fluxo de controle, para executar determinadas vezes. Aqui eu estou falando que são 10 vezes que eu quero que ele execute. O while, ele funciona mais ou menos dessa forma também, mas vamos supor que eu tenho uma variável aqui, uma variável de controle aqui fora, tá? Vou chamar ela de O, e vamos supor que ela seja 10. Enquanto o O for menor que 10, enquanto, né? O while significa enquanto. Enquanto O for menor que 10, vamos colocar um console log, e aí eu preciso atualizar o valor de O em todo momento. Bom, eu vou ficar atualizando ele para cima, então mais. E aqui eu vou colocar o valorzinho de O, aqui ele não vai executar isso daqui, né? Porque eu comentei. Vamos ver se tá certo isso aqui. Essa daqui é sempre eu preciso conferir, porque na minha cabeça, eu já fiz muito loop infinito. O que é loop infinito? Já fiz muito, tá? Pode ser que eu faça agora também. O loop infinito eu não consegui fazer com que isso daqui seja verdade. Quando isso daqui for verdade, ele para de executar. Tudo bem? Quando isso daqui for verdade. Enquanto isso daqui for falso, ele não vai ficar executando. Até que isso daqui seja verdade. Então execute até que isso daqui seja verdade. Então geralmente eu faço umas confusão e faço loops infinitos. Deixa eu ver se eu vou fazer um loop infinito agora. Eu coloquei O10. Ufa. Calma. Aí, beleza. Não foi um loop infinito. Então, 1 é menor que 10, imprime o 1 e pega esse 1, que é o O, e coloca mais 1. 2 é menor que 10 e assim vai. Até que o 9 seja menor que 10, beleza? Quando esse chegou aqui a 9, ele colocou 9 mais 1 e aí ele fez a comparação aqui. 10 é menor que 10? Não é. E aí ele para, então, de executar esse while. Tudo bem? É outra maneira de controle de fluxo da minha aplicação, tá? Por fim, o que a gente tem agora é o try-catch. O try-catch, geralmente, é um tenta fazer tal coisa ou então pegue um erro, né? Ele serve para você não interromper a sua aplicação e você conseguir trabalhar os erros que possam vir a aparecer. Então eu vou colocar no console log aqui um Ezinho e vou rodar de novo aqui o nosso console. Então será que eu consigo fazer um erro aqui, ó? Vamos ver se eu consigo fazer um erro aqui. Ó, o que acontece? Se eu não tenho try-catch, como que vai aparecer o erro para você? Ele vai aparecer dessa forma, ó. Uncaught. Uncaught significa não capturado. Foi um erro de referência que não foi capturado. Esse alert não existe, ele não é definido. Quando eu envolvo no try-catch, eu falo assim, ó, tenta executar esse bloco de código aqui, ó. Esse escopinho, esse bloco aqui. Tentou executar o bloco de código? Deu algum erro aqui? Captura, catch. Lembra que o primeiro era uncaught, não era capturado? Então catch, captura. Então captura o erro. Captura o erro e, sei lá, apresenta para mim numa tela. Então ele não fica com esse aspecto de erro, ele não travou a minha aplicação, muito importante você entender isso. No JavaScript, se eu não tô dentro de um bloco try-catch, pode ser que o erro disparado aqui, ele trave a minha aplicação. E minha aplicação pare de funcionar. Quando eu estou dentro do bloco try-catch, ele vai capturar o erro e a aplicação continua o fluxo normal, ela continua sendo executada. O erro só vai aparecer ali para mim, que é um erro de referência. Esse alert aqui, ele não foi definido. É a mesma mensagem que aparece aqui. Só que nesse caso aqui, ele só tá falando, cara, você não capturou um erro. Aconteceu e você não capturou. Então os blocos try-catch, eles são importantíssimos para você capturar os erros, poder tratá-los depois, sem fazer com que sua aplicação ela pare de executar dependendo do erro. Tudo bem? Então nós falamos aqui dos tipos de JavaScript statements, foram as declarações, variáveis, funções, classes. Vimos as expressões que seriam atribuição de valor, que seriam a chamada de uma função. Vimos o que são os blocos de código. Vimos aqui os controles de fluxo if, else, switch, for, while, try, catch, né? E vimos também que são peças, é importante entender as peças chaves para eu montar qualquer coisa na minha linguagem de programação. As peças que nós falamos aqui foram algumas delas e vimos algumas delas. E lembrando que statements são instruções para alguma ação. O comportamento vai definir o comportamento da minha aplicação, vai definir o que a minha aplicação deve fazer, vai definir o controle de fluxo da aplicação, ou seja, são esses pequenos pedaços de código que somados eles constroem a sua aplicação. E esses pequenos que você vai agrupando eles, organizando eles, eu gosto de chamar de pecinhas, né? São pequenas declarações, são coisinhas que eu vou colocando ali que juntas fazem uma grande aplicação. Fez sentido para você? Eu acho que você aprendeu coisas legais aqui. Comente nesse vídeo se você gostou de alguma ideia, quer trazer ideias novas, alguma coisa que você aprendeu e achou sensacional. Deixa o seu like também, te vejo no próximo. Abração do Maicão. Tchau, tchau.